O filho de Raul Castro, na última quarta-feira, chegou a um acordo com os Estados Unidos e o acordo já estaria fechado. Faltam alguns detalhes que vou contar para vocês. Mas o acordo não só está escrito, como já adiantamos há semanas, como também está fechado. Cuba e Estados Unidos estão de acordo e há um ponto principal nesse acordo. Eu lhes asseguro que dizer isso me emociona porque são quase 70 anos de fome, de torturas, de prisão, de presos políticos, de dor, de sangue e de morte do povo cubano. Antes de um ano haverá liberdade em Cuba. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí, pela força, o ânimo e o carinho com que recebem todos os dias esta informação confidencial. E é que ultimamente temos boas notícias e olha, não tem coisa que eu goste mais. Passamos por anos muito difíceis. Venezuela, Cuba e Espanha que o digam, que ainda estamos atolados até o pescoço com más notícias para dar. Aos poucos isso está mudando. Começou a mudar quando Donald Trump chegou à Casa Branca. E ele não pretende passar despercebido como apenas mais um presidente, mas sim mudar o mundo. E com críticas para o bem ou para o mal, certamente com erros, mas ele está mudando o mundo. Hoje não falo da Venezuela para vocês, falo de Cuba. Na semana passada contei para vocês que havia um plano. Já faz semanas que falei para vocês desse plano de transição em Cuba e que estava sendo negociado entre agentes da Agência Central de Inteligência e membros do castrismo. Depois soubemos que havia uma data, não é? Na quarta-feira da semana passada para começar a mudar as coisas. Bem, achávamos que naquela quarta-feira o que ia acontecer era que se dava o primeiro passo e libertavam presos de Cuba. Não, era muito mais mesmo. Estamos falando da terceira grande reunião realizada entre Cuba e Estados Unidos. Há quem ainda duvide que esses encontros aconteçam. Eu lhes digo que acontecem, que existem. Hoje, a maioria dos meios de comunicação do mundo já publica essa informação. Essa terceira reunião da quarta-feira da semana passada foi crucial e aconteceu pelo lado de Cuba com Alejandro Castro Espín, com quem já haviam ocorrido as duas reuniões anteriores. Esse homem que vocês veem é o filho de Raul Castro. Hoje ele tem 94 anos. Ele é sobrinho de Fidel Castro. Aliás, ele nunca se deu bem com seu pai, Raul Castro. Ele é coronel do Exército de Cuba, mas por ordem do seu pai, não por méritos. Ele foi visto poucas vezes com esse uniforme militar. Nasceu em 1965. É doutor em Ciências Políticas, engenheiro. Ocupou cargos-chave na inteligência cubana. E é quem vai levar Cuba à democracia. Gravem esse nome. Sim, é um Castro, tudo bem. Mas eu digo a vocês que a pessoa que está negociando com os Estados Unidos para levar Cuba à democracia, e isso está acontecendo muito mais rápido do que poderíamos imaginar. Qual é o papel de Díaz-Canel, vocês vão perguntar, que ele é a face visível do regime cubano? Bem, ele é um político colocado ali para isso, para dar a cara, para fazer reuniões, para fazer discursos. Mas é a família Castro e Alejandro Castro Espín quem continua dirigindo os destinos de Cuba. E, senhores, nisso aí não tem quem o contradiga ou diga que ele não é a pessoa adequada.
O filho de Raul Castro, na última quarta-feira, chegou a um acordo com os Estados Unidos. E o acordo já estaria fechado. Faltam alguns detalhes que vou contar para vocês. Mas o acordo não só está escrito, como já adiantamos há semanas, como também está fechado. Cuba e Estados Unidos estão de acordo. E há um ponto principal nesse acordo. Eu lhes asseguro que dizer isso me emociona, porque são quase 70 anos de fome, de tortura, de prisão, de presos políticos, de dor, de sangue e de morte do povo cubano. Em menos de um ano haverá eleições livres em Cuba. Repito, em menos de um ano foi acordado que haverá eleições livres em Cuba. O acordo fechado entre os Estados Unidos e o filho de Raul Castro, Alejandro Castro Espín, seria Delcy Rodríguez. Mas em Cuba seria a pessoa que dentro do castrismo estaria sendo dirigida pelos Estados Unidos por Marco Rubio, que tem sido o cérebro de toda a operação para conseguir essas eleições livres em menos de um ano. Esse é o compromisso assumido entre ambos os países. Faltam os detalhes, e eles são importantes. Nos contam quem teve acesso a essa informação e a notícia chega até nós por fontes dos Estados Unidos, não de Cuba. Nos contam que na hora de negociar o filho de Raul Castro é muito esperto, é inteligente e ele não quer pagar pelo seu sobrenome com uma vida na prisão, prisão perpétua ou perseguição dos Estados Unidos. Isso o preocupa. Também nos dizem que ele age como um executivo de uma empresa, não como um militar nem como um político. Parece que ele negocia como um executivo. Ele quer proteger o pai mesmo se dando muito mal com ele. E toda vez que mencionam Raul Castro, ele se exalta, até diz coisas fora de tom contra o próprio pai. Os Estados Unidos nunca sabem se isso é só uma pose para parecer o que não é, embora nossa informação seja de que essa inimizade realmente existe. Fontes em Cuba nos contaram isso. No entanto, é o pai dele. E ele pediu nessa negociação, e aqui estão os detalhes que precisam ser resolvidos, que Raul Castro, seu pai, não seja condenado à prisão perpétua. Lembro a você, volto a dizer, ele tem 94 anos e muitas vezes nos eventos públicos não aparece o verdadeiro. Aparece um sócia que, segundo todas as fontes, intelectualmente está mais preparado do que ele. Bem, o acordo passa por um processo, envolve uma série de etapas. Sim, a libertação dos presos políticos é um dos primeiros passos, mas há outro. Eu sei que o povo de Cuba que nos assiste daí quando tem luz, quando conseguem se conectar, e eu adoro que divulguem o que contamos aqui porque lhes asseguro que a fonte é confiável. Me garantem, e é assim que me dizem, que com esse acordo que Cuba e Estados Unidos acabaram de fechar, em 2 ou 3 meses haverá alimentos em Cuba, haverá remédios em Cuba. A penúria em Cuba vai acabar em 2 ou 3 meses. Pouco tempo, porque acham que é a prioridade. Há fome, não tem luz, não tem remédios. Morrem todos os dias crianças e idosos, os mais vulneráveis, e querem parar com isso. Os Estados Unidos querem pôr fim a esse derramamento de sangue. Portanto, em 2 ou 3 meses, alimentos, ajuda, comida, a frase que dizem é vai ter de tudo, tomara, tomara. Eles não viram de tudo em Cuba em 66 anos, né? A estratégia passa por negociar os detalhes sobre o governo castrista. Os Estados Unidos dizem que eles devem ser julgados porque há tribunais, cortes penais nos Estados Unidos que acusam Díaz-Canel, Raul Castro, o governo castrista, de diferentes crimes, que não podem oferecer uma anistia geral.
E como eu disse, Alejandro Castro pede que exista essa anistia geral. Na verdade, ele chegou a pedir até um exílio na Rússia. Alejandro Castro Espín pede, na negociação com os Estados Unidos, exílio na Rússia para seu pai e para todo o governo cubano. E é aí que os Estados Unidos ainda não se pronunciaram. E como eu disse, eles têm esse problema porque a justiça norte-americana está atrás deles. Como eles vão resolver essa questão? Bem, é a única que falta resolver, porque a base do acordo já está definida. Ainda não é o momento de especular qual seria a saída possível ou provável, se eles conseguiriam esse exílio na Rússia de Putin ou não, ou se seriam detidos e levados até Brooklyn para a mesma prisão de Maduro. Isso ainda vamos ver. Mas o que me garantem é que o acordo foi fechado, o pacto está feito. O prazo para eleições livres é no máximo de 1 ano. E Alejandro Castro Espín, atenção, seria a pessoa que conduziria essa transição para depois deixar nas mãos dos cubanos a decisão final. Quem governa seu país? Em muitos aspectos é como uma cópia da Venezuela. Vocês percebem? Cuba sempre foi quem governou a Venezuela, comandou de cima o narcotráfico e a distribuição de drogas e garantiu que a inteligência cubana mantivesse o negócio. É história, senhores, tudo isso é passado. O que acontecer vai ser mais rápido do que vocês podem imaginar. E se na Venezuela ainda não chegou a liberdade, mas as coisas mudaram em 1 mês, que Cuba se prepare porque o acelerador começou a funcionar a toda velocidade. Se não, contaremos aqui. Viva Cuba Livre! Investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.